Então, vamos lá. 4 escritos receberam o nome de evangelho. Evangelho era nós hoje vamos dizer que é uma palavra viva, a palavra da pregação, né? Então, Marcos começa, é o início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas essa palavra não era usada pelo Império Romano. Essa palavra era quando o imperador ele dava um novo decreto. Quer dizer, tem uma nova notícia vindo de Roma. Tem uma nova notícia, acabou de chegar uma boa nova aí, uma notícia de Roma. O que era? Mais impostos. Então, era uma palavra da grana, da política, do imperador. Só era boa notícia mesmo para quem ia ganhar, mas para quem ia pagar não era nada de boa notícia. E por que essa palavra, que era do imperador, era da administração, da política, da economia, por que ela se tornou título desses 4 livros? E várias outras palavras aí. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem foi que fez essa mudança? Quem foi o cara que começou a dizer que evangelho era uma boa notícia que tinha a ver com Jesus e não com o imperador romano? Quem foi essa pessoa? O Marcos usa a palavra evangelho para o livro dele, porque Paulo dizia, o meu evangelho, se alguém pregar um evangelho diferente do que eu estou pregando, vocês excomungam e não acreditam, mesmo que um anjo desça do céu e diga diferente do que eu estou dizendo, não acredito. O tempo todo, quem usou a palavra evangelho para significar a mensagem de Jesus e não os decretos do imperador foi o apóstolo Paulo. E começamos a notar que o evangelho depende das cartas de Paulo. Não é que é? Paulo fez a mudança no uso do termo evangelho. Paulo veio antes de Marcos. As cartas de Paulo. Então, Paulo fez várias mudanças em alguns conceitos. O primeiro foi esse, o termo evangelho. Quer dizer, na hora que eu leio Marcos capítulo 1, versículo 1, eu já tenho uma coisa de Paulo, é o termo evangelho. Quando Paulo fala o termo evangelho, ele não está se referindo a decreto do imperador, ele está se referindo ao conjunto, ao conteúdo todo da boa notícia que é Jesus. Jesus todo, o que ele disse, o que ele fez, a vida dele, a morte dele, tudo isso aí é evangelho. Então, o livro de Marcos não é um evangelho. O livro de Marcos é o início do evangelho. E por que não é o evangelho, mas é o início? É porque nós, leitores de Marcos, temos que continuar. Então, Marcos começa e a gente continua. Tá bom? E por isso também o evangelho de Marcos não tem final. É só um spoiler finalzinho. Depois a gente vai ver isso com calma. Tá? Então, ele quer contar os inícios, como foi. É claro que os inícios é o Jesus lá na Galileia. Não é? Os inícios são esses, mas aí a gente continua. Então, a utilização do termo evangelion, começa com eu, né? Evangelion, indica uma compreensão de que o conteúdo do texto é de natureza querigmática. Se Marcos usou o termo evangelho para o seu livro, então o seu livro vai tratar do querigma. Como é que eu sei disso? Porque Paulo, quando usava o termo evangelho, era no sentido do querigma. Evangelho é aquilo que eu tenho que falar para as pessoas quando eu vou evangelizar. Ou seja, o que eu digo quando eu vou evangelizar? Eu falo sobre Jesus.
sobre essa boa notícia que Jesus veio trazer, essa mensagem maravilhosa que Jesus veio trazer com a vida dele toda. Eu falo de Jesus. Eu anuncio Jesus. O que é o querigma? Todo mundo sabe o que é querigma. Sabe não. É proclamação. É quando eu digo uma coisa que quando eu digo acontece. O que era que a pessoa dizia ia acontecer? Chegava o cara na praça da cidade, e até a cidadezinha lá do interior do Piauí. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada. O cara tinha que ir a cavalo até lá. Chegava lá, batia o tamborzinho, ou então assoprava na corneta, juntava todo mundo e dizia assim: o rei diz, de hoje em diante, o valor dos impostos está dobrado. Palavra do rei. Na hora que ele terminava de dizer, começava a valer a lei. Isso aqui é proclamação. É quando diz, acontece. Ninguém podia cobrar o imposto dobro antes dele falar. Na hora que ele fala, na hora que ele lê o decreto do rei, na hora que todo mundo escuta, passa a valer. É isso que é querigma. É outra palavra que era usada na política. Proclamação, quando você diz, acontece. Ou seja, quando anunciava, não é? Anunciava Jesus para as pessoas diziam assim: eu quero seguir esse cara. Eu quero abrir mão da minha vida maluca que eu levo. Pois pronto, vida nova para você, começa agora. Tá? Acontece. Quando a gente for ver o Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que tem um cara que está lendo o profeta Isaías e chega o Filipe lá e diz assim: o que é que você está lendo? Ele diz: eu estou lendo aqui que tem um servo que sofre. Eu mesmo não sei. Quem é esse servo? É o profeta? Quem é ele? Aí o Filipe vai dizer assim: não, cara. É um cara chamado Jesus de Nazaré. Aconteceu isso aqui com ele. Ele morreu na cruz pelo nosso pecado e ressuscitou. E agora quem segui-lo tem os pecados perdoados, tem tudo. O Filipe, o cara lá que estava lendo, disse: pois pronto, eu quero. Ele disse: pois não. Bem ali tem água. Vamos, batiza. Pronto. Daqui a hora por diante você é uma nova criatura. Se manda. Segue a vida. Você é uma nova criatura. Ou seja, é isso. Falou, acontece. Que a gente tenta resgatar na IVC, né? Que tá todo mundo chateado porque dá trabalho. Né? Então, é uma proclamação. O que Marcos vai fazer é uma proclamação. Só que, em vez de ser uma proclamação falada, vai ser uma proclamação por escrito. Ele vai fazer aquilo que todo mundo faz. Vai contar Jesus, narrar o que Jesus fez, o que Jesus disse, como foi que ele morreu. Porque tudo isso é boa notícia, boa mensagem. Porque tudo isso me salva. Essa é a melhor mensagem que eu podia receber, é essa. Né? Que tudo isso aí que Jesus veio trazer me salva. Eu não posso me salvar sozinho, ninguém pode se salvar sozinho. Vá falar para uma pessoa que está se afogando para ela se salvar sozinho? Vá falar para a pessoa que está no incêndio para se salvar sozinho? Vá falar para uma pessoa que está debaixo dos escombros para ver se ela se salva sozinha? Toda salvação implica de alguém que vem de fora e puxa a gente, né? Tá? Então é isso, ele é um anúncio, né? É de natureza querigmática, é uma proclamação e uma proclamação salvífica, uma proclamação que salva, que tira a gente da vida maluca e bota a gente num caminho que é um caminho de seguimento do Cristo, de fazer o que o Cristo fez, de seguir a vontade de Deus como o Cristo fez. Tá? Já tem um tempinho. Então, Marcos usa o termo evangelho em 3 momentos muito importantes, além do título.
Ele vai usar no capítulo 10, versículo 29, não é? Que diz assim: tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba 100 vezes mais com perseguições. Quem está dizendo isso? É o Jesus mesmo lá na Galileia, ou o Jesus enquanto inspiração na comunidade? É Jesus inspirando a comunidade através do Espírito Santo, porque Jesus não usou o termo evangelho. Jesus leu o profeta Isaías, que falou em evangelizar os povos, lá em Lucas. Mas Jesus nunca disse que o total da mensagem dele chama-se evangelho, que as pessoas largam tudo por causa do evangelho. As pessoas largam tudo por causa do evangelho depois da ascensão de Jesus aos céus. Tá certo? É Jesus que diz, mas não Jesus histórico lá, carne e osso, comendo peixe com farinha, tambaqui, né? Ai, ai. O pessoal de Manaus diz assim, quem come tambaqui nunca mais sai daqui, é uma coisa assim, não sei como é, não me lembro mais. Marcos 13:10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja proclamado, pregado, proclamado a todas as nações. É outro momento da comunidade. Jesus enviou os discípulos a anunciarem. Mateus até diz assim, que Jesus falou, ide, fazei discípulos meus. Mas isso aí está mais perto do que Jesus disse de fato, né? Lá nos caminhos da Galileia, antes da cruz. Jesus disse, olha, vocês vão e façam discípulos meus. Mas usar o termo evangelho, Jesus. E o último é esse aqui, lá no finalzinho, lá do Evangelho de Marcos. Em verdade vos digo, onde for pregado, proclamado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez. A mulher que lavou os pés de Jesus, né, e ungiu a cabeça de Jesus, segundo Marcos. Né? Então, veja só, Isaías 61 usa o termo Bessorá. O termo Bessorá é uma palavra hebraica mais parecida que tem com boa notícia, embora não seja tal e qual. E por isso no Evangelho de Lucas, quando Jesus lê o profeta Isaías lá na sinagoga, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os povos. Que a palavra está escrito Bessorá em hebraico. É o mais parecido com o evangelho. É para a gente estudar o texto de Marcos, né? Estou estudando, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, né? Capítulo 1, versículo 1 tem a palavra princípio, que é lá, se refere a quando Jesus mesmo está fazendo e dizendo. A palavra evangelho de Jesus, que é o Cristo, que é o Filho de Deus. Só isso aqui já merecia uma palestra de 40 minutos. O uso do termo evangelho, né, passou a ser usado a partir de Marcos.
E com Paulo, o termo evangelho passou a ser usado fora do ambiente da política, passou a ser usado dentro da comunidade cristã para falar sobre a mensagem de Jesus. E com Marcos, o termo evangelho passou a ser usado para o escrito, o livro que traz a vida, a mensagem de Jesus, que é uma boa notícia para todo mundo. Então, o termo evangelho passou a designar um texto que tem a característica básica, que era conservar as palavras e ações de Jesus. Mas antes não era assim, não era isso que usava. O evangelho era usado na política romana, do Império. Pronto. Não adianta a gente seguir aqui, porque... Não, mas dá para estudar. Dá tempo. Qual é a preocupação fundamental dos evangelhos, dos 4? Eles vão pegar de Marcos essa ideia. Os outros, até João. A preocupação fundamental é explicar a morte de Jesus. Meu Deus! Não é dizer o que Jesus disse, não é falar dos milagres de Jesus. Não, é explicar a morte de Jesus. A preocupação fundamental é isso. Por quê? Porque a morte na cruz é maldição. Então, os judeus que não acreditaram em Jesus, porque muitos judeus acreditaram em Jesus, a comunidade primitiva era toda de judeus, demorou para entrar uma pessoa que não era do judaísmo. Os judeus que não acreditavam em Jesus tinham um motivo muito sério para não acreditar em Jesus, e ainda hoje é o motivo. O livro do Deuteronômio diz que se alguém for condenado a morrer suspenso no madeiro, seja por enforcamento, por crucifixão, essa pessoa é maldita de Deus. E o Messias, ou seja, o Cristo, Messias em hebraico, Cristo em grego, o Messias é o bendito de Deus, é o abençoado de Deus, é o ungido por excelência. Então ele não pode ser o maldito. Se alguém foi crucificado, é a prova de que não é o Cristo. Então, eles têm que escrever explicando a morte de Jesus para provar que a morte de Jesus não o tornou maldito. Então, a principal preocupação de Marcos é explicar a morte de Jesus. Explicar teologicamente. Por que que ele foi colocado na cruz? Quem foi o responsável? O que aconteceu antes para fazer com que ele fosse colocado na cruz? E por que apesar dele ser colocado na cruz, ele não é o maldito? É isso, é essa preocupação. Que é a preocupação da pregação. Se você fosse anunciar Jesus, na hora que um judeu escutasse você falando de Jesus, dizer, mas ele não é o Messias, porque ele foi morto na cruz. Aí você ia dizer o quê? Está aqui, ó, palavra de Deus, está aqui na palavra de Deus, dizendo que se for crucificado é maldito. O Messias não pode ser maldito. Agora, seguir cenas dos próximos capítulos. Da próxima aula começa com essa questão da morte de Jesus. A gente vai ver como foi que Marcos foi construindo toda a situação para chegar lá na morte de Jesus, que é o ponto onde ele quer chegar. Certo?